Really good when we have nice lighting. It's gonna be good. When we have nice lighting and everything. Oh, sorry. Yeah. Hi, people. Oi, pessoal. Listen. Hey, Sarah. Which one? Which Sarah? Sarah, just my friend from Viedo. She's your friend. How many friends do you I have? have many friends. Minha amiga Sarah. They're all girls. They're all married, most of them. She's married. Oh, okay. People, it's 10 o'clock at night. É 10 horas da noite. I'm doing the live later. Why are so many people coming in so quick? Eu estou fazendo essa live mais tarde, tem tanta gente entrando. Aren't you sleeping? Don't you go to bed? Eles não vão dormir. You people are the craziest. Vocês são um povo louco. But you're the best. Esses são os melhores. We literally just came home. Nós literalmente acabamos de entrar em casa. We had a very, very, very successful day. Nós tivemos um dia muito, muito bem sucedido. We worked hard, Trabalhamos muito, but it was very good. mas foi muito bom. So I chose, actually, it was my choice this time. Dessa vez foi a minha escolha do tema. It was not the choice of my team Não foi a escolha do meu time. about speaking about the return of Jesus. Sobre o falar da volta de Jesus. So it's something that actually has been stirring my heart, my goodness, for several years. Mas algo que tem assim tem borbulhado em meu coração já por muitos anos. So I'm going to share for the next few days, actually 4 days. E nos próximos 4 dias, nessas 4 lives, And I'm going to share some things that maybe some of you know. e eu quero compartilhar algumas coisas que eu sei que alguns de vocês já sabem. Amo a vida de vocês. Obrigado. You guys are so sweet. Vocês são muito doces. Listen, Escutem, we love you too. nós também amamos vocês. Pastor Rainer, do you remember me? Bianca Duarte. Bianca Duarte? Será que ela... Bianca, tell me where you're from. Acho que ela é do Amapá. Then I probably know you. If I know where you're from, I'm sure I remember you. Tell me where you come from. Me fala de onde você veio. I mean- She speaks English, apparently. Yeah. Are you from Atlanta? Você é de Atlanta? Are you the Bianca from Atlanta? Você é... I know a lot of Biancas. Eu conheço muitas Biancas. So tell me which Bianca you are, and I will Me probably know fala you. qual Bianca você é e possivelmente talvez Anyhow. eu lembrar. Mas vamos So, lá. Augusto. Augusto, miss you, guy. I was thinking about you today, Tava Augusto. pensando em você hoje, Augusto. Honestly, today I was just thinking about Honestamente, you. hoje eu pensei em você. Anyhow, people don't get me. Não me distrai. Yeah, don't get me sidetracked. So Jeep, guys, you're the best. Vocês são os melhores. Okay, I'm gonna turn the comments off. Eu vou desligar os comentários. Teresina. Okay. Vai VM Atlanta. I'm going to Atlanta in 2 weeks. Eu vou para Atlanta em 2 semanas. 3 weeks. 3 weeks. 3 semanas. But only to go and do the wedding of my son and then come back home. Mas somente vou fazer o casamento do meu filho e voltar. Okay, look. Olha, Let's talk about prepare ourselves for the return of Jesus. vamos falar sobre nos preparar para a volta de Jesus? Look, there are obviously people coming in from America. Obviamente, há pessoas dos Estados Unidos. I have a little secret for you. Eu tenho um segredo para vocês. I'm planning of opening an EPS in America next year. Olha, eu estou planejando abrir uma EPS nos Estados Unidos no ano que vem. An EPS in America. Uma EPS nos Estados Unidos. School of the Supernatural and Prophetic. Uma escola do profético e sobrenatural. And we're going to plan to do a 2-week intense school. E nós estamos planejando fazer uma escola de 2 semanas intensas. 1 week in spring and 1 week in fall. Uma semana na primavera e uma semana no outono. So if you're in America, get yourself ready. Então, se você está nos Estados Unidos, se prepare. It's going to be the best thing and craziest thing you've ever Vai experienced. ser a coisa mais louca e melhor que você já experimentou. Okay, I'm going to turn you off, people. Vou desligar vocês, gente. You're great, but I'm going to turn you off. Vocês são maravilhosos, mas eu preciso desligar. Okay, so over the next days, some of the things of the people who know me well have probably already heard. Nos próximos dias, aqueles que me conhecem bem, que estão aqui, já possivelmente já me ouviram falar sobre isso. But some things I also say that are new. You've never heard them. Mas algumas coisas eu já disse que eu vou dizer você nunca as ouviu. Nunca as ouviu. In fact, Na verdade, I'm going to do something that after a lot of talks and thoughts, I've decided that I need to do it. eu vou fazer algo que depois de muito pensamento, de muitas conversas, eu decidi fazer. I'm going to start a closed community. Eu vou começar uma comunidade limitada, restrita. It's going to be released on 20th of September. Ela vai ser lançada no dia 20 de setembro. And it is a closed community. It's not like, it's a closed community, E é whatever that means. uma comunidade fechada mesmo, não é algo aberto para todo mundo.
on this community, I will every week share things that I don't preach publicly, that I don't share publicly. It's like a really strong mentoring kind of thing. Nessa comunidade eu vou compartilhar coisas que eu não compartilho em nenhum outro lugar. Vai ser uma mentoria bem forte, bem intencional. And basically, all the prophetic and supernatural that God has given me that I've learned, Basicamente, todo o profético e sobrenatural que Deus me deu, que eu aprendi. and mostly my personal walk with God. E a maioria dessa, com a maior parte disso, a minha caminhada pessoal com Deus. Like how I actually live my life. A forma que eu realmente vivo a minha vida. What I do at night. O que eu faço à noite? What I do when I first get O up. que eu faço quando eu acordo? How I interact with God and the spiritual world. Como que eu interajo com Deus e o mundo espiritual? So all of these things we will learn in this closed community. Então tudo isso nós aprenderemos nessa comunidade restrita. Okay, let's talk about the loving of about the return of Jesus and how to prepare Vamos ourselves. falar sobre a volta de Jesus e de como nos preparar? Everything started a few years ago Tudo começou alguns anos atrás, when something crazy was going on inside of me. quando algo louco estava acontecendo dentro de mim. I woke myself up for many days in a row, Eu me acordei eu acabei acordando muitos dias seguidos. and it's like I woke myself up with this cry inside of my heart. E eu acordava com esse clamor dentro do meu And it coração. was very strong. E era algo muito forte. And I didn't know what it meant, but it was like my spirit was almost tormented, You like know- not in a negative sense. Eu não sabia o que significava, mas era como se meu espírito tivesse atormentado, mas não num sentido negativo. So it's like something was screaming out of my spirit and I was just letting it happen. Algo estava gritando dentro do meu espírito e eu estava permitindo que isso acontecesse. And then I began to study it, I began to research E it. aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. And then my eyes just began to open. E aí os meus olhos começaram a se abrir. But there are other things that happened and they were experiences, they were very powerful. Mas há outras coisas que aconteceram que foram experiências muito poderosas. For instance, Por exemplo, I was fasting a couple of years ago, I was fasting and praying alone, shut away from everybody. eu estava jejuando e orando alguns anos atrás, sozinho, assim, isolado de todo mundo. As only Debbie was with me. Só a Debbie que estava comigo. And we were in our second week of fasting with water E only. nós estávamos na segunda semana desse jejum na água. And I felt really weak, which is unusual for me. E eu me senti muito fraco, que é algo que não é comum para mim. Because like since 83, I've done long fasts every single year, never missed a year. Porque desde 83, sem perder nenhum ano, eu tenho feito longos períodos de jejum. 40 days without water, 40 days without food, 50 days without food. 40, 50 dias sem comer nada. So it's like more than 30 years every year. Por mais de 30 anos, todos os anos. So that morning I was so weak. Então, naquela manhã do jejum, eu estava muito fraco. I said to Debbie, sweetheart, I don't know, something is not right. I feel really weak. E eu disse pra Debbie, algo não tá certo, eu tô me sentindo muito fraco. She said, well, why don't you just lay down on the couch? E ela falou, por que você não se deita no sofá? And I'm going to go to the bedroom and I'm going to go and pray. E eu vou para o quarto orar. I love orange juice. Eu amo suco de laranja. Fresh orange juice with ice is good when you're thirsty. Suco de laranja fresco com gelo é muito bom quando você está com sede. So, she said, just lay down here. Então ela disse, deita aqui um pouco. So, I was so weak I could hardly make it to the couch. E eu estava tão fraco que eu quase não consegui chegar no sofá. I laid down. E eu me deitei. And the moment I laid down, my body began to shake violently. E no momento em que eu me deitei, meu corpo começou a tremer violentamente. And I went into a trance, into ecstasy. Eu- That's biblical if you E eu don't trust me. entrei num êxtase. Isso é bíblico se você não confia em mim. It happened to Peter. Isso aconteceu com Pedro. It also happened to him when he was hungry. Também aconteceu com ele quando ele estava com fome. So eat something, son. Então coma alguma coisa, meu filho. Or don't eat if you want ecstasy. Ou não coma se você quer entrar em êxtase. Isso é So verdade. this moment my body was shaking, I went into this ecstasy and bang, my spirit left my body and I was in heaven. E naquele momento meu corpo estava tremendo, eu entrei naquela êxtase e meu corpo foi pro céu. At the moment I stood in heaven, E no momento em que eu estive no céu, Jesus stood at my right side. Jesus estava do meu lado direito. Look, people talk to me many times, what does Jesus look like and all this stuff. As pessoas sempre me perguntam, como é a aparência de Jesus? Here's what I have to tell everybody. E o que eu tenho que falar para todo mundo é, And I've had experiences of heaven, I've had death experiences, I've had encounters with Jesus in dreams and all sorts of things. e eu já tive encontros com o céu, já tive visões, já tive todo esse tipo de experiência. And I will always say the same thing. The most remarkable things about Jesus is his E eu eyes. sempre digo a mesma coisa, que as coisas que são mais evidentes em Jesus são os olhos dele.
His eyes speak really loud. Os olhos dele falam muito alto. Very, very strong. De uma forma muito forte. You know, I've learned from heaven that it's very important to look into the eyes of people. Eu aprendi no céu que é muito importante olhar nos olhos das pessoas. I always look into people's eyes. Eu sempre olho nos olhos das pessoas. Because eyes speak. Porque os olhos falam. So, as I looked into Jesus' eyes, I saw a seriousness Então, that I've seen very few times. ao olhar nos olhos de Jesus, eu achei uma seriedade que eu havia visto pouquíssimas vezes. And this strong emotion of urgency came out of his E eyes. essa forte emoção de urgência saía dos olhos dele. That was the strongest impression. E essa foi a impressão mais forte daquele And then he momento. looked at me with this very serious look, E ele me olhou com uma feição muito séria. and he said, E ele disse, Reinhard, Reinhard, we're not in the last hour, we're in the last minute. nós não estamos na última hora, nós estamos no último minuto. He had a huge trumpet in his hand, Ele tinha uma grande trombeta em suas mãos. and he said, E ele disse, I'm getting ready to blow the trumpet, and I'm getting ready to return. eu estou me preparando para tocar essa trombeta e voltar. He told me things about the last and final greatest harvest Ele me falou coisas sobre a última grande colheita that's going to happen before he comes back. que vão acontecer antes dele voltar. He told me that it'll be a quick harvest. Ele me falou que essa será uma colheita rápida. It's not going to be a harvest that you have time to prepare once it actually arrives. Não será uma colheita que você vai ter tempo para se preparar uma vez que ela chega. Only the people that prepared themselves beforehand can take part in it. Somente as pessoas que se prepararam de antemão serão parte disso. That was the urgency. E essa era a urgência. But then he also shared something else with me. Mas ele compartilhou uma outra coisa comigo. Jesus told me that approximately only 10% of all of his children are ready. Jesus me falou que aproximadamente somente cerca de 10% dos seus filhos estão prontos. So if we take this as an average now, E se nós pegarmos isso como uma média agora, that means that 9 out of 10 people who are listening to me right now and watching me are not prepared for the return of isso Jesus. significa que a cada 9 pessoas de a cada 10 pessoas assistindo na live não estão preparados para a volta de Jesus. Are you ready? Você está pronto? When I'm saying I'm not ready, I'm not talking about going to hell. Quando eu falo sobre não estar pronto, eu não estou falando sobre ir para o inferno. Because Jesus said of his children, of the Lord's children. Porque Jesus disse que dos seus filhos, Not dos the filhos children de of the Deus, Father. dos filhos do Pai. So, look, E olha, if 90% of all Christians are not ready for the return of se Jesus, 90% de todos os cristãos não estão prontos para a volta de Jesus, it has eternal consequences. isso tem consequências eternas. I'm not talking about going to hell. If you accepted Jesus and believe in him until the end, you're going to Eu heaven. não estou falando sobre ir para o inferno. E se você aceitou Jesus e crê em Jesus até o fim, você vai para o céu. Do you understand this? Você entende isso? I'm not talking about this. Não estou falando disso. But as I described in one video, eternity starts here and is just a continuation after life on earth Mas finishes. como eu disse em um vídeo que a eternidade começa aqui, que a eternidade é somente uma continuação da sua vida aqui na Terra. So if you are not ready when Jesus comes back, here's what's going to happen. Então, se você não está pronto quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Your eternity is going to live differently than it would have been lived if you would have been ready. A sua eternidade será diferente do que ela seria se você estivesse pronto. Look, Jesus will come in two ways. Jesus voltará de duas formas. Yeah, I think that's the right way to express it. Eu acho que essa é a forma de se expressar. Two perspectives. Look, I'll explain it to you. Eu vou explicar. For many people, he will come back as a thief in the night, Para muitas pessoas, ele voltará como um ladrão à noite. surprised, As pessoas ficarão surpresas, shocked, chocadas, wanting to change things, but it's too late. querendo mudar as coisas, mas será tarde demais. But for me, he will not come back as a thief in the night. Mas para mim, ele não vai voltar como um ladrão à noite. For me, he will come back as my beloved bridegroom, for whom I can't wait to come back. Para mim, ele voltará como meu noivo, no qual eu não consigo esperar até que ele volte. So, is he coming back for you as your bridegroom, or is he coming back for you as a thief in the night? Ele está voltando para você como um ladrão à noite ou como um noivo? Think about this important statement. Pense nessa afirmação importante. I'm going to share something that I've never shared publicly with anybody ever. Never shared publically. Never, Eu vou never. compartilhar algo que eu nunca compartilhei com ninguém publicamente. And I'm going to say this very, very carefully. Eu vou falar isso de uma forma muito cuidadosa. And you can do with it whatever you E choose to do você with it. pode fazer com isso o que você quiser fazer. This is not Bible teaching. This is not doctrine. I'm telling you something simple experience. Isso não é um ensino bíblico, eu só vou te contar uma experiência.
when I had this experience with Jesus taking me to heaven and telling to me about his coming back very soon, Quando eu tive essa experiência sobre Jesus me levando ao céu e me falando que ele voltaria muito em breve, that night I actually had several experiences that was really interesting. I mean, just too crazy to tell naquela here. noite eu tive muitas experiências que eram loucas demais para serem contadas aqui. Like strange prophetic experiences. Experiências proféticas estranhas. In the beginning, I didn't share this that Jesus is coming back soon, maybe in the last minute. E no começo eu não compartilhei isso, que Jesus estava voltando e nós estávamos no último minuto. But I'm going to tell you something. Mas deixa eu te dizer algo. I'm 59, Eu tenho 59 anos and I'm not preparing myself to retire. e eu não estou me preparando para me aposentar. But I'm preparing myself every day for the coming back of my Mas Jesus. todos os dias eu me preparo para a volta do meu Jesus. I am so convinced in my heart that he's coming in my lifetime. Eu estou tão convencido em meu coração que ele voltará no meu tempo de vida. I do not believe, I really do not believe that we have another 20 years E left. eu não acredito que nós temos mais uns 20 anos. So here's what happened. Então, olha o que acontece. I was in Spain, in Madrid, some years ago. I would have to look at my diary. I don't remember if it's 4 or 5 years ago. Uns 4, 5 anos atrás eu estava em Madrid, na Espanha. I preached there at a conference. Eu estava pregando ali numa conferência. And at that same conference, there was another preacher, it's a very good friend of mine, E naquela mesma conferência tinha um outro pregador que é um amigão meu, Aloysio Silva. o Aloysio Silva. After I shared my experience with heaven and with Jesus, Depois de eu ter compartilhado a minha experiência com o céu e com Jesus, and that he said he's coming back soon, e ele disse que estaria voltando em breve, a woman sent me an audio. uma mulher me mandou um áudio. She said she was very nervous and very scared to send this audio to me. E ela falou, eu estou muito nervosa ela falou, estou muito nervosa e com medo de te mandar esse áudio. She wanted to send it to me earlier, but she didn't. Ela queria ter me enviado mais cedo, mas ela não havia enviado. But when she heard me talk about the coming of Jesus, she knew she had to share it with Mas me. quando ela me ouviu falar sobre a volta de Jesus, ela sabia que tinha que compartilhar isso comigo. This woman had a dream. Essa mulher tinha tido um sonho. I'm not sure now if the dream was repeated several times or if it was once. I would have to look back at the audio. Eu vou ter que olhar de volta o áudio, mas eu não sei, tenho certeza se aquele sonho foi várias vezes ou só uma vez. In the dream, Jesus said to her No sonho, Jesus disse para ela that he's coming back within X amount of years. que Jesus estaria voltando num tanto exato de anos. I'm not going to tell you, but it's a short time. Eu não vou te dizer, mas é um tempo curto. Very short time. Tempo muito curto. This woman had this dream and she was very disturbed by it. E ela tinha tido esse sonho e ela estava muito incomodada. Even though the Bible says that nobody knows the day and the time of his return. Quando a Bíblia fala que ninguém sabe a hora e o dia da sua volta, We're not talking about a day and an hour. We're talking about a time frame. nós não estamos falando de um tempo, de um dia ou uma hora. Nós estamos falando de uma parcela do tempo. So Jesus told her in which amount of years, before which amount of years he will come back. Então Jesus falou para ela a quantidade de tempo em que ele voltaria. She didn't share this. E ela não compartilhou isso com ninguém. But the dream was very real, so it bothered her. It was in her heart. E aquele sonho foi tão real e aquilo incomodava ela no coração dela. She happened to go to the conference in Madrid. E ela acabou indo para essa conferência em Madrid. It was a Brazilian conference in Madrid. Era uma conferência brasileira em Madrid. And she was sitting in a meeting. E ela estava sentada no culto, num In the desses conference. cultos, na conferência. I was in the same meeting and I remember it as clearly. Eu estava nesse mesmo culto e eu me lembro disso claramente. And it was Aloysius' turn to preach. E o Aloysio começou a pregar. She sat in the meeting and she prayed something like this. E ela sentou naquele culto e ela fez uma oração assim: Lord, Senhor, if this is really from you, this dream, and you're really coming back before this year, se for realmente o Senhor nesse sonho, se o Senhor realmente está voltando antes desse ano, I want you to, as a sign, let Pastor Aloysius Silva preach about the coming of ele the Lord. falou, ela falou assim para Jesus, como um sinal eu quero que o pastor Aloysio Silva pregue sobre a volta de Jesus. Do you know, I've known Aloysius for, oh my goodness, more than 20 years. Eu já conheço o Aloysio por mais de 20 anos. I have no idea how many sermons, because we travel to conferences together, preach a conference together. Eu não tenho ideia de quantas palavras eu já ouvi dele. A gente viajava para muitas conferências, eu ouvia ele em muitas conferências. He did something at that meeting that I've never in my whole life seen him do. E ele fez algo naquela conferência que eu nunca havia visto ele fazer antes.
He got onto the stage Ele entrou, subiu no palco and he began to e preach. ele começou a pregar. Now, he's known as a teacher. E ele é muito conhecido como um mestre. That's what he's known and that's what he loves to do most. É isso, por isso que ele é conhecido e é isso que ele ama fazer. Just teach, structure. He can teach for hours. Ensinar a palavra. E ele pode ensinar por horas. So he goes to the pulpit and he starts to preach. Então ele entrou no púlpito e começou a pregar. But then he stops E ele parou. and he says E ele disse something like this. algo mais ou menos assim. Don't quote me the exact words. Não estou citando exatamente as palavras dele. He said something like this. He says, I have to preach something else because the Holy Spirit is telling me. E ele falou, eu preciso pregar uma outra coisa que o Espírito Santo está me mandando pregar. And I remember he was so troubled. I've never seen Aloysius so troubled by the Holy Spirit. Never. E eu me lembro que ele aparecia estar meio atribulado, meio incomodado. Assim, eu nunca tinha visto ele dessa forma para com uma experiência com o Espírito For Santo. me, that was the biggest miracle because when he gets into the pulpit, he knows what he's teaching. Para mim isso foi uma grande surpresa, porque quando ele entra no púlpito, ele sabe o que ele vai pregar. And he already started the E message. ele já havia começado a pregar. And he stopped and he changed E it. ele parou e começou a pregar de uma outra coisa. And he said, I have to preach about the coming of the Lord. E ele falou, preciso pregar sobre a volta de Jesus, do Senhor. Did I ever tell you that? So this woman sent me this message. Então essa mulher me mandou essa mensagem. And I was in the meeting. E eu estava naquela conferência. So I said to her, E eu disse para ela, your dream and your experience with Madrid confirms everything that Jesus is saying to me. e ela falou, eu falei para ela, olha, seu sonho e essa experiência que você teve em Madrid confirma tudo aquilo que Jesus falou comigo. We don't have as much time as most Christians think. Nós não temos a quantidade de tempo que a maioria dos cristãos pensam. But I want you to understand something. Mas eu quero que você entenda algo. Very few Christians live like they actually really believe in it. Pouquíssimos cristãos vivem como se realmente eles acreditassem nisso. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. If you would absolutely for sure know that Jesus will come back next month, Se absolutamente você soubesse que Jesus voltaria o mês que vem, what would you change in your life? o que você mudaria na sua vida? I want you to really think about this question. Eu quero que você realmente pense nessa pergunta. If you have a whole bunch of things that you would change, you are not living like your bridegroom is at your door. Se tem muitas coisas que você teria que mudar, você não está vivendo no estilo de vida como se o seu noivo já estivesse à porta. I can honestly say Eu posso honestamente dizer that if Jesus said right now tomorrow morning I'm come back, there was nothing I would change in my life. que se Jesus falasse, Rainer, amanhã eu estou voltando, não tem nada que eu mudaria na minha vida. I would continue living the way I live. Eu ia continuar vivendo a forma que eu vivo. Radically and ridiculously generous, Radicalmente generoso. pouring out my life and weeping many nights and many days for the poor and hopeless children in Brazil. Derramando a minha vida, chorando muitos dias e muitas noites pelas crianças do Brasil. Reaching out to the lost Alcançando os perdidos and spending time in the presence of my beloved e bridegroom. passando tempo na presença do meu amado noivo. This morning a man came to my house. Hoje de manhã um homem veio à minha casa. He's a guy that I asked to come and fix something when I first moved here. Ele é alguém que eu pedi para que ele viesse consertar uma coisa aqui em casa assim que eu me mudei. And when he first came here, I found out he's not a Christian. E quando ele veio aqui pela primeira vez, eu descobri que ele não era cristão. So I led him to Jesus on my steps. Então aqui na minha escada eu levei ele a Jesus. And I asked him a couple of weeks ago if he come back and need something else fixed. E algumas semanas atrás eu perguntei se ele poderia voltar para resolver algumas outras questões aqui em casa. He said, I'm in the hospital. E ele falou, desculpa, mas eu tô no hospital. He had an appendicitis. Ele tinha apendicite And they rushed him in and quickly operated on him. e eles tiveram que levá-lo para operar o apêndice. And the doctors messed him up. E os médicos cometeram um erro. So he's going to go back and do another surgery, and he's got a hernia now here in the stomach, and he's not so good, but he can work. Então ele teve que voltar a fazer uma outra cirurgia. Ele não estava muito bem, mas ele consegue trabalhar já. So I put his arm around him. Então eu coloquei meus braços ao redor dele. I said, I know a Jesus that heals. E eu disse, olha, eu conheço um Jesus que cura. Do you mind if I pray for you? Você se importa se eu orar por você? Do you know it was really funny? Sabe que foi bem engraçado? He took his hat off because he always wears a baseball cap. Ele sempre usa um boné. And he took it off. E ele tirou o boné. But I've seen it many times. Mas eu já vi isso muitas vezes. But he actually took his mask off too when E ele I também, prayed for quando eu fui him. orar pra ele, ele tirou a máscara. So cute. Foi bem engraçado. You know, and I felt the power of Jesus in my E eu hands. senti o poder de Jesus nas minhas mãos. Listen,
if you know that he's coming back, you can't live carelessly. You can't. Olha, se você sabe que ele está voltando, você não pode viver de maneira descuidada. Ask a simple question. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. If he comes back next week, what's going to happen to the money? Se ele volta semana que vem, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Do you know what's happening with my money? Você sabe o que vai acontecer com o meu dinheiro? The children are being fed, houses are being built, As crianças estão sendo alimentadas, casas estão sendo construídas. and I use it to enjoy the goodness of God in my life E eu too. uso o dinheiro para desfrutar da bondade de Deus na minha vida também. If Jesus will come back tomorrow, Se Jesus voltasse amanhã, are there lost that you wished you would have shared him with? há perdidos que você gostaria de ter compartilhado Jesus com essas pessoas? You know, the question is, what will he come back for you for, bridegroom or thief? A pergunta é essa: com qual perspectiva, com qual forma Jesus voltará para você? Como um noivo ou como um ladrão? So when this woman shared to me this dream, for me it became so clear. Então, quando essa mulher começou a compartilhar esse sonho, para mim se tornou muito claro. My own experience, which I will tell you later, A minha própria experiência, que eu vou te falar um pouco depois, another experience. uma outra The experiência, experience where I woke myself up from something screaming out of my spirit. uma experiência que eu acabei acordando de algo gritando do meu espírito. My heaven experience is when Jesus held the trumpet in the hand and said he's about to come back. A minha experiência no céu, quando Jesus tinha aquela trombeta em suas mãos dizendo que ele estava prestes a voltar, Plus that dream in the woman's life, and then she said, if Aloysius about preaches, you know, I know it's from you, Lord. mais aquela experiência da mulher de que tinha sonhado com a volta de Jesus, e ela falou que se o Aloysio pregasse sobre a volta de Jesus, ela saberia que isso era de Deus. And there's another thing. É uma outra coisa. Do a little research. Faça uma pesquisa. In the last about 4 or 5 years, Nos últimos cerca de 4, 5 anos, a lot of children have had prophetic experience, have had dreams, had visions, and heard the voice of Jesus, all telling them the same thing: he is coming back. muitas crianças sonharam e ouviram a voz de Jesus dizendo a mesma coisa: eu estou voltando. All over the world. Por todo o mundo. So he is literally at the doorstep. Ele está literalmente chegando à porta. So I have to help you to prepare yourself. Então eu preciso te ajudar a se preparar. Because if so people are ready and prepared, then what's going to happen when he comes back? Porque se... Are not? Yeah, so few people are prepared, what's going to happen when he comes back? Porque se tão poucas pessoas estiverem preparadas, o que vai acontecer quando Jesus voltar? So here's a scripture that has gripped me. Uma escritura que tem chamado a minha atenção é 2 Timothy chapter 4. 2 Timóteo capítulo 4. Paul is at the end of his life. Paulo está no fim de sua vida. Look what he's saying in verse 6. Olha o que ele diz no verso 6. He says, for I am already being poured out as a drink offering. Ele falou, porque já estou sendo derramado And como oferta de libação. the time of my departure is at hand. E está próximo o tempo da minha partida. I fought the good fight. Combati o bom combate, I finished the race. terminei a corrida, I have kept the faith. guardei a fé. Look at this. E olha o que ele diz. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, Agora me está reservada a coroa de justiça, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. And not only to me, E não somente a mim, but to everybody who loved his appearing or his mas a coming. todos que amam a sua vinda. So look, it's very clear. É muito claro. Paul is literally coming to the end of their life. He says, I know my departure is at hand. Paulo está literalmente chegando no fim da sua vida. Ele fala, eu sei que o fim está próximo. And as he is at the end of his life, he does a couple of things. E ao chegar nesse fim de sua vida, ele faz algumas coisas. He looks back to the past, Ele olha para trás no passado, he looks at the present, olha para o presente and looks at the e future. olha para o futuro. Past, present, future. Passado, presente e futuro. My friend, your past, your present, and your future are interconnected and inseparable. Meus amigos, o seu passado, presente e futuro são interconectados e inseparáveis. Did you know that? Sabia disso? Look, God is not a God of time. Olha, Deus não é um Deus do tempo. I mean, eternity has no beginning and no end. A eternidade não tem começo e fim. So God is the eternal God. Então Deus é um Deus eterno. God, you know, oh, I'm not going to say that. Forget it. Não vou falar não.
But people are so hung up about time. Mas as pessoas ficam tão presas no tempo. Like God works in time. Deus trabalha em tempos. I can't see that in the Eu scriptures. não consigo ver isso na Escritura. God is a God of eternity. Deus é um Deus da eternidade. The Bible says with him, one day is like 1,000 years. A Bíblia diz que um dia nosso é como 1000 anos ao Senhor. So God lives in his realm of eternity. He doesn't live in human terms and Então, time spans. Deus vive nessa realidade da eternidade, mas não vive nesse tempo cronológico humano. So for God, the past, the present, and the future is actually one. Então, para Deus, o passado, o presente e o futuro são um. That's why Paul says in Philippians chapter 2. E é por isso que Three. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, He says, one thing I do, one thing. ele diz, uma coisa eu faço. And then he mentions two things. E ele menciona duas coisas. He says, I forget what's behind me and I stretch out and reach towards what's ahead of me. Ele diz, esqueço aquilo que está por trás e prossigo para aquilo que está em frente. So think. Então pense. He says one thing, but he talks about two. Ele fala uma coisa eu faço, mas ele fala de duas coisas. Because these two are one thing, because present, past, and future is all one before God. Porque essas duas coisas são só uma só coisa, porque o passado, o presente e o futuro são um só diante de Deus. They are not three things. Não são três coisas distintas. So your past and your present and your future are literally connected Então, with seu each other. passado, seu presente e seu futuro estão literalmente conectados uns com os outros. And eternity is part of your E future. a eternidade é parte do seu futuro. It's all connected. Está tudo conectado. And Paul is very, very clearly talking about Paulo this. está claramente falando disso. So the first thing he says here, Então a primeira coisa que ele diz é, he says, I am already being poured out as a drink ele offering. diz, já estou sendo derramado como uma oferta de libação. He doesn't say he is going to be poured out as a Ele drink não offering. diz que será derramado, mas ele diz, já estou sendo derramado. So when he talks about his being poured out a drink offering, he's not talking about his death. Então quando ele fala sobre ser derramado como essa oferta, ele não está falando da sua morte. He's not talking about his future and going to heaven. Ele não está falando sobre o futuro e ir para o céu. He's talking about his present time. Mas ele está falando do tempo presente. I am being poured out. That's right now happening. Ele diz, estou sendo derramado. Está acontecendo agora. He said, my departure is at hand. That is clear future. E ele disse, o tempo para a minha partida está próximo. Isso claramente está dizendo diz respeito ao futuro. So he's talking about the future, but he's also talking about the present Então, tense. ele fala do futuro, mas também fala do presente. And here I'm going to talk about this other experience that I had. E aqui eu quero falar de uma outra experiência que eu tive. All about that same time Cerca nesse mesmo momento, that God was doing all this stuff in my life. Deus estava fazendo tudo isso na minha vida. I woke myself up Eu acabei- night after night after night. Eu acabei acordando noite após noite após noite. And I woke myself up speaking. I do that quite a lot actually. E eu acordava falando, e isso acontece frequentemente comigo. In the beginning, this was very strange for my wife. E no começo isso era bem estranho para minha So esposa. when we first got married, my wife actually had paper and pen on her nightstand because when I woke up at night, or many times I speak in my sleep before I wake myself up, she would ask me questions, I would answer them. E muitas vezes eu acordava falando, né? Ou acordava falando enquanto eu estava dormindo, ainda dormia, e ela mantinha papel e caneta para sempre me fazer perguntas que ela queria me fazer no outro dia. And I actually answered them E eu respondia as perguntas. in my sleep. No meu, dormindo, acabava dormindo. So no secrets. Então não há segredos aqui. But here's what happened. Mas olha o que acontece. I first began to cry something from deep of my spirit. Eu primeiro comecei a clamar algo do profundo do meu espírito. Then these words came out of my mouth. E aí essas palavras saíram da minha boca. And then the noise of my own words woke me up. E aí o barulho das minhas próprias palavras acabou me acordando. And here are the words that I kept screaming. E aqui são as palavras que eu ficava gritando. Pour me out, Lord. Pour me out. Pour me out. Me derrame, Senhor, me derrame. I want to be poured out. I want to be poured out. Eu I want to be poured out. Eu quero ser derramado, eu quero ser derramado. And after this happened for several days, Depois disso ter acontecido por vários dias, I began to think I have to study this in the Bible. eu comecei a pensar que eu tinha que estudar isso da Bíblia. And then I began to look at what it means to be a drink E aí offering. eu comecei a pesquisar sobre o que significa ser essa oferta de libação. You see, most Christians don't even know what a drink offering is. A maioria dos cristãos nem sabem o que é uma oferta de libação. Of course, Paul knew it. He knew the scriptures. Paulo sabia porque ele conhecia as escrituras.
A drink offering is something very, very powerful. Uma oferta de libação é algo muito, muito poderoso. We read this mainly in the book of Numbers. Nós lemos sobre esse tipo de oferta no livro de Números. So here's what happened. Então olha o que acontecia. God told the people to bring an offering for their sins. Deus falava para o povo trazer uma oferta para os seus pecados. And as the offering was brought for sin, God also wanted a drink offering. E quando aquele sacrifício era trazido para limpar os pecados, Deus também queria uma oferta líquida. A drink offering was wine that you poured on top of the sacrifice for the sin. Essa oferta de libação, essa oferta de bebida era vinho que era derramado sobre o sacrifício para cobrir os pecados. Think. Pense. A drink offering was not the offering that would actually deal with your sin. A oferta de libação, a oferta de bebida, não era aquela oferta que lidava com os pecados. The animal was slain for that. O animal, ele era morto por isso. But when wine was poured on top of the sacrifice for the sin, Mas quando essa bebida, essa libação, quando o vinho era derramado em cima do sacrifício, look what Numbers 15:7 says. olha o que Números 15:7 a Bíblia nos diz. And as a drink offering, you shall offer 1/3 of a hin of wine as a sweet aroma to the Lord. E 1 litro de vinho como oferta de libação, apresente-a como aroma agradável ao Senhor. So, in other words, God is saying, oh, this smells so good. Em outras palavras, Deus está dizendo, isso tem um cheiro tão bom. So the sacrifice of the animals removed the sin of the people. Então o sacrifício dos animais removia o pecado das pessoas. But then, there was an offering poured upon the offering. Mas havia... Tradução fiel, né? A tradução tá fiel demais aqui. Nossa, sempre falei, ele melhor tradutor do mundo. He understood. Eu bocejo, ele boceja também. Então... We need some sleep, son. Essa a gente precisa dormir um pouquinho. Essa oferta de libação era derramada em cima do animal que já havia sido morto para subir um cheiro suave, agradável. So what is Paul saying? Então, He says, I am being poured out. O que Paulo está dizendo quando ele diz eu estou sendo derramado? It's the sacrifice upon the sacrifice. É o sacrifício sobre o sacrifício. Jesus Christ is the perfect sacrifice. Jesus Cristo é o perfeito sacrifício. And Paul understood 2 Corinthians 5:15. E Paulo entendeu 2 Coríntios 5:15. Here's what it says. E é o que a Bíblia nos diz. One died for all, Um morreu por todos, so that those who now live para que aqueles que hoje vivem no longer live for themselves, não vivam para si mesmo, but for him who died for them. mas para aquele que morreu por eles. So here's what Paul understood. Então olha o que Paulo entendeu. Jesus is the perfect sacrifice. Jesus, ele era o perfeito sacrifício. He's so beautiful and he's so powerful. Tão lindo e tão poderoso. He is worthy to have my life poured out on top of the beautiful Ele é sacrifice. digno de ter a minha vida derramada sobre esse sacrifício perfeito. So here's my question. Então a minha pergunta para você é: What are you doing with your life? o que você está fazendo com a sua vida? Jesus is coming back. Prepare yourself quick. Jesus está voltando, então se prepare rapidamente. How do you prepare yourself? Como que você se prepara? Don't worry, we'll tell you that. Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso ainda. But the first thing that you need to understand, Mas a primeira coisa que você precisa entender if you don't pour out your life upon the sacrifice of Jesus é que Christ, se você não derrama a sua vida sobre o sacrifício de Jesus Cristo, it won't smell sweet. ele não vai ter um aroma bom. Look, I've never seen more miserable people than self-centered and self-focused people. Eu nunca vi pessoas mais infelizes do que as pessoas que são egocentristas, pessoas focadas em si mesmo. But I've never seen happier people than people who live sacrificially, pouring out their lives upon the Mas sacrifice of Jesus. eu nunca vi também um povo mais feliz do que aqueles que vivem de maneira sacrificial, se derramando sobre o sacrifício de Jesus. Do you know, whenever there's frustration in my life, Toda vez que há frustração na minha vida, I immediately realize, I stop myself and I realize eu imediatamente percebo, eu paro e percebo that I've started to make either myself or something in my life the focus. que eu comecei a me tornar, ou algo na minha vida começou a se tornar o foco. And I kick myself off the throne of my life again. E eu, de novo, me tiro desse trono da minha vida. Whenever I'm poured out upon the perfect sacrifice of Christ, there is joy, there is happiness, there is victory. Todas as vezes que eu sou derramado sobre esse sacrifício de Jesus, a alegria, a vitória.
So Paul understood this. Então Paulo entendeu isso. He understood that the only life that even makes sense and is going to prepare myself for the coming of Jesus is to pour my life out like a drink Então, offering. e ele disse, ele entendeu que a única vida que faria sentido era a vida de se derramar sobre o sacrifício de Jesus. He expresses this in several Bible verses. Ele expressou isso em diferentes versículos bíblicos. Romans 8 verse 18 he says, "But I consider that the temporary, short suffering is nothing compared to the eternal glory that waits for us." Ele diz, Romano 8:18, mas considero que o sofrimento presente não é nada comparado com a glória que nos espera. He said in Philippians 1 verse 21, "For me to live is Christ and to die is gain." Ele disse em Filipenses 1:21 que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. So because Paul understood this, he was gladly and happily pouring out his life. Então, porque Paulo entendeu isso de uma forma muito feliz, ele derramava a sua vida. So that's the first way to prepare yourself. Então essa é a primeira forma de se preparar. You have to give a response to the perfect sacrifice of Jesus. Você tem que dar uma resposta ao sacrifício perfeito de Jesus. You have to prepare yourself for that when he comes back as your bridegroom. Você precisa se preparar para que quando ele volte como seu noivo. And not like a thief in the night. E não como um ladrão à noite. So that's the present time. That's what he's talking about. It's happening right now. Então esse é o tempo presente. É disso que ele está falando dos acontecimentos de agora. But he knows that life is over now because he said my time of departure is at hand. Mas ele sabe que a vida dele estava acabando, porque ele diz que o tempo da partida dele era próximo. So he's looking back. Então ele está olhando para trás. Look, he knows it's the end of his life. Olha, ele sabia que era o fim de sua vida. If you would know that the end of your life is in 2 weeks, Se você soubesse que o fim da sua vida seria em 2 semanas, can you say what he said? você conseguiria dizer o que ele está dizendo? He said, I fought the good fight. Ele diz, combati o bom combate. Do you know, most Christians that I know personally, and I can say this with all honesty, E eu posso dizer algo com muita honestidade, que a maioria dos cristãos que eu conheço pessoalmente they do not fight the good fight. não lutam um bom combate. They fight the bad fight. Eles lutam um combate ruim. What's a good fight? O que é um bom combate? A good fight is a fight that appropriates the victory of Jesus on the cross. Bom combate é o combate que se apropria da vitória de Jesus na cruz. A bad fight is a fight where you have to fight and work so hard to get the victory. Uma luta ruim, um combate ruim é aquele combate que você tem que lutar muito para obter vitória. So most Christians fight the bad fight. Então, a maioria dos cristãos, eles têm lutado um combate ruim. Always trying to get some kind of victory that in reality Christ already worked on Sempre the cross. tentando obter algum tipo de vitória, quando na realidade Deus já fez isso por eles na cruz. Okay, so he says, Então, ele diz, look, when I look back at my whole life, olha, quando eu olho para trás em toda a minha vida, I can say these 4 things. eu posso dizer essas 4 coisas. Number 1, I fought the good fight. Número 1, combati o bom combate. Then he said, I finished the race. E aí ele diz, eu concluí a carreira. I've kept the faith. Eu guardei a fé. And then he talks about what's prepared for him now. E aí ele fala do que estava preparado para ele agora. So there are 3 key things that he says. Então há 3 coisas-chave que ele diz. Number 1, the fight he fought was a good fight, and he said, it's been really good. Número 1, a primeira coisa que ele disse, o combate que eu tenho é um bom combate. But then he says, I've actually finished the race. He said, I fulfilled everything God had for E me. ele disse, olha, eu concluí a carreira, eu cumpri tudo aquilo que Deus tem para mim. And I kept the faith. E eu guardei a fé. How many people have not kept the faith, and because of that the fight was a bad fight, and because of that they never finished the race. Quantas pessoas não guardaram a fé em função disso, eles tiveram um combate ruim e eles nunca conseguiram concluir sua carreira. Do you know, I was a very young man, Eu ainda era um jovem. and one day God said to E me, um dia Deus falou comigo. he said, Reinhard, many of my children, they finish their lives before they finished the race. Ele falou para mim, Reinhard, muitos dos meus filhos concluem a sua vida antes de terem concluído suas carreiras. Don't be one of those. Não seja um desses. So I didn't understand this as a young man. Então, como um jovem, eu não entendia isso. So I began to ask the Lord what that Então, means. eu comecei a perguntar ao Senhor o que aquilo significava. So the Lord began to speak to E me. o Senhor começou a falar comigo. And he said to me, look, Reinhard, E ele falou para mim, olha, Reinhard, if you finish your life here on earth before you complete the God-given purpose, you finish your life before you finished your se race. você concluir a sua vida na Terra antes de você ter concluído o propósito dado por Deus, você vai ter concluído a sua vida antes de ter concluído a sua carreira. I had a kind of a mentor and kind of a spiritual father to me. Eu tive uma espécie de mentor, um tipo de pai espiritual para mim. And he was a very godly man. E ele era um homem de Deus. I mean, a powerful godly man. Um homem de Deus poderoso.
And he came to visit me once. I already lived in America. E um dia ele veio me visitar, eu já morava nos Estados Unidos. He was the pastor of one of the greatest churches in his country. Ele era um pastor de uma das maiores igrejas do país dele. And he said he wants to come and visit me. E ele falou que queria ir me visitar. Oh my goodness, I felt so honored. E eu me senti tão honrado. Like this great man of God would come to visit me in America. Um grande homem de Deus desse queria ir me visitar nos Estados Unidos. So I picked him up from the airport. Então eu busquei ele no aeroporto. And we sat at our house. Nós nos sentamos na minha casa. And he said to me something that made me so sad. E ele me disse algo que me entristeceu muito. He said, Reinhard, the elders of my church sent me over here. E ele falou, Reinhard, os anciãos da minha igreja me mandaram aqui. He was in Europe. Ele estava na Europa. An amazing, powerful, great church. Numa igreja poderosa, incrível. Financially very well-established church. Uma igreja financeiramente muito bem estabelecida. A church that had the potential to literally transform the town and maybe the nation. Uma igreja que tinha o potencial de transformar aquela cidade, talvez até a nação. He said, our presbytery, they sent me over here. E ele disse, os nossos presbíteros me mandaram aqui. And they asked me to talk to you personally if you would not move to our country and our town and become the senior pastor of this church. E eles me falaram, eles me pediram para vir aqui para perguntar para você se você poderia ir se tornar o pastor sênior da nossa igreja. I said, E eu disse, excuse me? como? I said, no. Eu falei, não. I said, you are the man who transformed the town through the life of this church. How can you even ask me to do that? E eu falei para ele, você é o homem que transformou a vida dessa cidade através dessa igreja. Como você pode vir me pedir para fazer isso? He said, no, I'm retired. E ele falou, eu estou me aposentando. I looked him in the eyes. I said, what are you doing? E eu olhei nos olhos dele e perguntei, o que você está fazendo? He wasn't even that old. Ele nem era velho. I think maybe he was 60, 61 years old. Talvez ele tinha uns 60 anos de idade. Do you know, at that moment my heart hurt. Naquele momento meu coração doeu, viu? I said, you can't quit because look at the promises that you have. Look at the prophetic words that you have. Look at everything that God has spoken that hasn't been fulfilled. E eu falei pra ele, você não pode desistir porque olha para as promessas que você tem, olha para o potencial, olha para tudo aquilo que Deus falou que ainda não foi cumprido. He was very wounded in the ministry. Ele estava muito ferido no ministério. He was very disappointed in Ele the estava ministry. muito decepcionado no ministério. He experienced a lot of trouble and painful and hurtful things. Ele tinha experimentado de muitos problemas, de coisas dolorosas. So he decided to quit. Então ele decidiu desistir. And it wasn't too much longer he left this earth and he ended his life. E nem muito tempo depois dessa situação ele acabou indo embora dessa terra e a vida dele acabou. He finished his life but never finished his race. Ele concluiu a vida dele, mas nunca concluiu a carreira. How can I say that? Como que eu posso afirmar isso? I tell you why. Vou te dizer como. Because he had many promises and prophetic words from God that he never fulfilled. Porque ele tinha muitas promessas e muitas palavras proféticas de Deus que nunca foram cumpridas. So his race was not yet finished. Então a carreira dele ainda não havia sido concluída. When Jesus comes back Quando Jesus voltar and you haven't finished your race, e você ainda não concluiu a sua carreira, it's going to be very sad. isso vai ser algo muito triste. If your life is over here on earth and your race has not yet been finished, it's going to be very, very sad. Se a sua vida aqui na Terra acabar e a sua carreira ainda não tiver sido concluída, vai ser algo muito, muito triste. So you need to focus on running your race. Então você precisa colocar um foco em correr a sua carreira. I'm going to say something to you that's going to be very powerful. Eu vou dizer algo para você muito poderoso. It's going to be a great Instagram statement. Vai ser uma frase para o Instagram muito boa. In order for you to finish your life well, Para que você conclua bem a sua vida, you do not need the perfect theology, você não precisa da teologia perfeita, but you need intimacy with mas Jesus, você precisa de intimidade com Jesus, character, caráter and courage. e coragem. Did you hear that? Você me ouviu? You know, if your theology is a little bit messed up, don't worry, the Lord will fix that. Se a sua teologia não é muito bem estruturada, não se preocupe que Jesus, o Senhor vai resolver isso. Who's got the perfect theology? Quem tem a teologia perfeita? Nobody. Ninguém. I tell you why. Eu vou te dizer o porquê. Because even Paul, the great apostle, said, we know in part. O próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo, diz, nós sabemos em parte. So our revelation grows. Então, a nossa revelação cresce. My revelation grows.
A minha revelação cresce. Everybody's revelation grows. Toda revelação de alguém cresce. People who have the attitude, I know everything, I understand every scripture, it's arrogance, it's all it is. Sorry, what's that? People who say, I know every scripture, I understand everything in the Bible, it's just arrogance. As pessoas que dizem que entendem toda a escritura, que entendem tudo na Bíblia, isso é arrogância. I tell you why it's Eu vou arrogance. te dizer por que isso é arrogância. Because all of our knowledge is only in part, our revelation increases. Porque toda a nossa revelação, todo o nosso conhecimento é somente em parte, ela cresce. That happened even with the great apostle Peter. If you study his life and study Galatians and study Acts, Isso aconteceu até com o grande apóstolo Pedro. Se você estudar para Atos, estudar Gálatas, so it's good to have good theology, então é bom ter uma boa teologia, but that does not make sure you will finish your life and your race well. mas isso não garante que você vai concluir bem a sua carreira If you have e a sua vida. if you have intimacy with Jesus, Mas se você tem intimidade com Jesus, if you learn how to develop your se character, você aprender a desenvolver o seu caráter and if you live a life of great courage, e você viver uma vida de grande coragem, listen, I guarantee you, you will finish your race well. eu te garanto que você vai concluir bem a sua carreira. But look, Mas olhe, so Paul says, this is my present time right now. I'm Paul- poured out, poured out, poured out, poured out. Paulo disse, olha, aqui no meu presente eu estou sendo derramado. Then he also says, E aí ele também diz, somebody's just been healed from sinusitis right now. alguém está sendo curado de sinusites agora. Okay, I don't know who's watching right now, Eu não sei quem está assistindo agora, but I know that somebody has a serious problem with mas eu sinusitis. sei que alguém tem um problema sério de sinusite. I mean, very, very infected, Muito, muito infeccionado. causes you sometimes even a headache. Isso te causa às vezes uma dor de cabeça. And the Lord is going to completely clear your E sinuses. o Senhor vai completamente limpar. And He's going to clear infections that are all the way up in your sides here. E Ele vai limpar toda a infecção que está se espalhando já por aqui. So Holy Spirit, I really do thank you. E Espírito Santo, eu te agradeço. We can always trust you for miracles Que nós because you're so sempre good. podemos confiar no Senhor por milagres, porque o Senhor é tão bom. I just command every spirit of infirmity to get out right now of any sinuses. Eu ordeno para que todo espírito de enfermidade saia agora de todo o nariz. And I command right now E eu ordeno agora every sinusitis to go. toda sinusite saia. I command these chronic inflammation and infections to disappear. Eu ordeno para que essas inflamações e infecções crônicas And desapareçam. I thank you for this miracle, Eu my te Jesus. agradeço por esse milagre, meu Jesus. Okay, so here's what's happening. Então, olha o que está acontecendo. The past and the present with Paul is settled. O passado e o presente... The present or the future? Present. O passado e o presente de Paulo já estavam resolvidos. How many people look back at the past with regret? Quantas pessoas olham para o seu passado com arrependimento? I have another good Instagram phrase for you. Eu tenho uma outra frase boa para o Instagram. You cannot change your past, but you can redeem it. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode redimi-lo. So why do you cry about stuff of the past you can't change? Então por que você chora por coisas do passado que você não consegue mudar? As you surrender it to the Lord, it will be redeemed Ao se powerfully. render ao Senhor, e será redimido poderosamente. But now Paul looks into the future. Mas agora Paulo olha para o futuro. He says something that it boggled my mind for a long, 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 E long ele time. disse algo que confundiu, que incomodou minha mente por muito, muito, muito tempo. He says, finally there is laid up for me the crown of E ele righteousness. diz, finalmente agora me está sendo preparada uma coroa de justiça. Look at this. Olhe para isso. Which the Lord, the righteous judge, will give me. Na qual o Senhor, o reto juiz, me dará. He talks several times about the Lord is the bridegroom. Ele fala várias vezes sobre o Senhor como um noivo. He says to the judge, I want to represent you as a pure virgin to the bridegroom E ele Jesus. disse, eu quero apresentar vocês como uma virgem perfeita, noiva de He Jesus. talks about Jesus as Savior. Ele fala de Jesus como um salvador. But now he talks to him about the church. Mas agora ele fala com ele sobre a igreja. The judge. Desculpa. Agora ele fala para Jesus como um juiz. Look, Olha, Mari. a Mari. Muito Mari. Muito. She's a great girl. Ela é uma grande garota. Oh, she wanted to come yesterday, but Hello. it didn't work out. Não deu certo, ela veio ontem. No, anyhow. She'll come. Ela vai vir. So look at this. Então olhem. Jesus will come as a bridegroom, but he will also come as a judge. Jesus vai voltar como um noivo, mas ele também voltará como um juiz. And he will come as the righteous judge. Ele vai vir como um reto juiz. Paul, I mean, look at this. Paulo, olha para isso.
Paul is excited about Jesus coming as the righteous judge. Paulo se anima sobre a volta de Jesus como um justo juiz. If you messed up, Se você bagunça, you're not looking forward to stand before the judge. if you mess up, Mess up. se você causa uma bagunça, você não está ansioso para encontrar... Ah, tá. Now I understood. Se você bagunça, se você comete um erro, você nunca está ansioso para se encontrar com o juiz. Because if the judge is just and you made a mess, it's not going to be good for you. Porque se o juiz for justo e você causou problemas, não vai ser bom para você. But if you have done everything the way you're supposed to do it, Mas se você fez tudo da forma que você deveria fazer, you are quite happy to face the judge. você vai ficar bem feliz de enfrentar, de encarar esse juiz. Paul says Jesus is coming for me as the righteous Paulo judge. diz, Jesus está voltando por mim como o resto juiz. And what is he going to do? E o que ele vai fazer? He said he's going to give me the crown of Ele righteousness. falou, ele vai me dar uma coroa de justiça. Now, in the Bible, there are two different crowns in the original language. E a Bíblia no original é usado duas palavras para coroa. One is like this royal diadem. E uma é como aquela diadema real. This royal diadem is the crown that Jesus wears. E essa diadema real é aquela coroa real de realeza que Jesus usa. It belongs to him. Isso pertence a ele. But the Bible talks about another type of crown. Mas a Bíblia fala de um outro tipo de coroa. And here is the other crown. E aqui é a outra coroa. It's called the crown of Ela righteousness. chama essa coroa de justiça. In fact, in the original Greek language, there is a different word used for this crown. Na verdade, no original grego há uma palavra diferente usada para esse tipo de coroa. What they did is they took a laurel wreath and they folded this together and then they put it on the head of the people. E o que eles faziam é que esse tipo de coroa não era aquela diadema real, mas ela era aquela coroa de louros. Eles pegavam os ramos do louro e faziam aquele tipo de coroa para as pessoas. Who got that crown? Quem que recebia a coroa de louros? They had games like the Olympic Games today. Eles tinham jogos que acabaram originando os Jogos Olímpicos hoje, A lot of competitions. de muita competição. The winner of this competition got that crown. E os vencedores desse tipo de competição, desses jogos, recebiam esse tipo de coroa. You could say it's the gold medal today. Isso poderia ser bem representado como uma medalha de ouro hoje. Or at the World Cup, the big cup. Ou, por exemplo, na Copa do Mundo que tem aquela grande taça. Think with me. Pense comigo. Just think. Pense. When Jesus will come back, he will come as the bridegroom, but he will also come as a thief in the night for many, but also as the righteous judge. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para ladrão, como ladrão para muitos. Ele voltará como noivo, mas ele também voltará como reto juiz. How would you feel E como você se sentirá? if you spend your whole life training for the Olympic Games? Se você passa a sua vida inteira treinando para os Jogos Olímpicos, You deny yourself a lot of pleasures. você nega vários prazeres a si mesmo. You work so ridiculously hard and you pour out your whole life for this Você purpose. trabalha muito e você derrama a sua vida para esse propósito. And then finally the Olympic Games start. E aí finalmente começam os Jogos Olímpicos. And thousands take part in it. E milhares de pessoas são parte disso. And you win. E você vence. You get so excited because you get the gold E medal. você fica tão animado porque você recebe essa medalha de ouro. So you stand before the judge of the Olympic Games. Então você está lá diante do juiz dos Jogos Olímpicos. And he says, E ele diz, do you know, sabe de uma coisa? I just want to give everybody this gold medal. Eu quero dar essa medalha de ouro para todo mundo. Because I'm a nice guy and I'm loved. Porque eu sou um cara amável, eu sou uma pessoa boa. There are people who've participated in that race who were lazy, who were self-focused, who were selfish, and never worked hard for the Olympic Games. E há pessoas nessa carreira, nessa corrida, nessa competição que eram egoístas, que eram preguiçosas, que nunca se esforçaram para esses Jogos Olímpicos. They get the same gold medal as you. E eles recebem a mesma medalha de ouro que você. First of all, your gold medal now is not worth anything because anybody can get it. Primeiro de tudo, essa medalha de ouro não vale mais nada, porque qualquer pessoa pode recebê-la. Secondly, it is completely E unrighteous. segundo, isso seria completamente injusto. You see, Jesus comes back as the righteous judge. Mas Jesus, ele volta como um juiz justo. Everybody who believes will be saved and go to heaven. Everybody believes? Everybody who believes will be saved and go to heaven. Todo mundo que crê, ele será salvo e vai para o céu. But not everybody will get this crown. Mas nem todos receberão essa coroa. Because look what Paul says. Porque olha o que Paulo diz. He says,
This crown Jesus will give to me. Ele disse, essa coroa que Jesus, o reto juiz, me dará. Why? Por quê? Because he poured out his life. Porque ele derramou a sua vida. He lived with courage and character and intimacy with Ele Jesus. viveu com coragem, com caráter e intimidade com Jesus. He looked at the past. He said, I finished my race Ele well. olhou para o passado e disse, concluí muito bem a minha carreira. He looked to the future and he said, I'm excited for Jesus coming as a judge. Ele olhou para o futuro e falou, estou animado em Jesus estar voltando como um juiz, Because I'm going to get that crown. porque eu vou receber essa coroa. But look what he says. Mas olha o que ele disse. He says, not only for me, but for everybody who loves his appearing. E ele disse, não somente para mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. So that means Isso significa there are many people who don't love his appearing who are never going to get the crown. que há várias pessoas que não amam a sua vinda, que nunca receberão essa coroa. Is he coming for you as a thief? If he is, you won't get that crown. Se ele estiver voltando para você como um ladrão, se ele estiver voltando como ladrão, você não receberá essa coroa. Or is he coming as a bridegroom? Ou ele está voltando como noivo. Then he will put a crown on your head. Então, assim, ele colocará uma coroa em sua cabeça. We're going to talk about this tomorrow, what it looks like. Nós vamos continuar falando disso amanhã. We're also going to talk about how to prepare yourself. Nós vamos também falar sobre como nos preparar. Because this is so important. Porque isso é tão importante. So I will teach you a lot about this. Então, eu vou ensinar vocês muito sobre isso. But look at this. Mas olhe para isso. The question is, what is the difference if somebody comes as a thief into your house or somebody comes as a bridegroom? Qual que é a diferença se alguém entra como ladrão na sua casa ou alguém entra como noivo? I'm flying to America in 3 weeks. Em 3 semanas eu estou indo para os Estados Unidos. And I'm performing, I'm doing the wedding of my own son. E eu vou celebrar o casamento do meu filho. Do you know my daughter-in-law is nuts? A minha nora é doida. In a good way. De uma forma, de um bom senso, I assim, num love sentido her, bom. love her very, very much. Eu amo muito ela. But in a good way, she's nuts. Ela é meio doidinha. For months, they've prepared themselves for that one day with a couple of hours of party. E por meses eles têm se preparado por esse único dia com algumas horas de festa. I mean, my wife had to go and buy a special dress. A minha esposa teve que sair para comprar um vestido. I asked her today, what color bow tie do I have to wear? And I can't choose. Eu perguntei para ela qual cor da gravata borboleta que eu preciso usar. Eu não posso nem escolher. I have to have the color that my daughter-in-law, the bride, tells me that I need to have, which is incredible. That's how it's supposed to E be. eu preciso usar a cor que a minha nora, que a noiva quer que eu use. Isso é incrível, é assim que deve ser mesmo. Because she can't wait for the day when her and her bridegroom will officially be married. Porque ela não consegue esperar para o dia em que ela e o noivo estarão oficialmente casados. There are people whose heart are not crying, come Lord Jesus, come. Há pessoas em que os seus corações não estão clamando, ora vem Senhor And Jesus. there are others whose heart are crying, come my bridegroom, come. Mas há outra em que seus corações estão clamando, ó vem meu noivo, venha. And they have that wrong lie in their mind that he will come the same for everybody. E as pessoas têm essa mentira em suas cabeças que ele virá da mesma forma para todo mundo. He will not. Mas ele não vai voltar da mesma forma para todo For mundo. the people who he comes as a thief in the night, they will not get this crown of righteousness. Para aqueles que o Senhor virá como um ladrão à noite, eles não receberão essa coroa. I was a child, Eu era uma criança ainda, and I read in the Bible e eu li na Bíblia that there is a possibility que há uma possibilidade of standing before Jesus de estar diante de Jesus and hearing these words. e ouvir essas palavras. Well done, Muito bom. my good and faithful servant. Servo bom e fiel. I was a child. Eu era uma criança, When I read this, e quando eu li isso, I said, eu disse, Jesus, Jesus, the most important thing in my whole life a coisa mais importante da minha vida is when I stand before you, I have to hear these é words. que quando eu estiver diante do Senhor, eu preciso ouvir essas palavras. I really don't care if I lose everything 10 times over here on this earth. Eu não me importo se eu perder tudo 10 vezes aqui nessa terra. Just start again. Eu só vou começar de novo. What's the problem? Qual o problema? I don't care if I lose my reputation. Eu não me importo se eu perder minha reputação. I don't care if I lose all of my friends. Eu não me importo se eu perder todos os meus I don't amigos. care if I lose all of my money. Eu não me importo se eu perder todo o meu dinheiro. Who cares? Quem se importa? But I do care Mas eu me importo. what I will experience when I stand before Jesus. No que eu vou experimentar quando eu estiver diante de Jesus. I don't want him to look in my eyes. Eu não quero que ele olhe nos meus olhos, Have this crown of righteousness in his hand tenha essa coroa de justiça em suas mãos and say, e diga:
sorry, it's not for you. Me desculpe, isso não é para você. And walk right by me E passar por mim and put it on the head of somebody e else. colocar essa coroa na cabeça de outra pessoa. That thought is a very unbearable thought for Esse me. pensamento é insustentável para mim. Very, very, very unbearable thought. Muito, muito, muito insustentável. It causes deep pain in my heart. Isso causa uma dor profunda no meu coração. So my friend, I don't know if you're prepared or not. Então, meus amigos, eu não sei se vocês estão preparados ou não. We have 3 more days. Mas nós temos 3 mais I'm going lives. to teach you how to prepare yourself. Eu quero te ensinar como se preparar. I'm going to teach you what it means to really love His coming. Te ensinar o que significa amar a sua vinda. When I had this encounter with the Lord, where I found out that only about 10% of the children of God are truly prepared. Quando eu tive esse encontro com o Senhor e eu descobri que somente cerca de 10% dos filhos realmente estão preparados, You know, the pain was so deep, I don't know how long I a cried. dor era tão profunda que eu não sei por quanto tempo eu chorei. Months. Por meses. I still feel the pain today, Eu ainda sinto essa dor hoje. even it's a few years ago. Mesmo isso tendo acontecido alguns anos But I atrás. immediately asked the Lord 2 questions. Mas imediatamente eu fiz 2 perguntas ao Senhor. I said, Lord, Eu disse, Senhor, where I am in this number? aonde eu estou nesse número? Am I part of the 10%? Am I part of the 90%? Eu sou parte dos 10% ou dos He 90%? never answered me. E ele nunca me respondeu. But I asked him a second question. Mas eu fiz a ele uma segunda pergunta. I said, will you give me the honor Eu falei para ele, o senhor pode me dar a honra to change the number? de mudar esse número? Make the 90% small and the 10% bigger? De fazer esse 90% menor e esse 10% maior? And I know that's one of the callings that He's given E me. eu sei que esse é um dos chamados que ele me deu. It's one of the passions that He's given É me. uma das paixões que ele me deu. To prepare the bridegroom for the bride. Preparar a noiva para o noivo. So that when He comes back, He will not have only 10%, but He will have a much bigger number Para that is que quando ele ready. volte, ele não tenha somente 10%, mas tenha uma porcentagem muito maior que está esperando. That He may put that crown on your and on my head. Para que ele possa colocar essa coroa na sua e na minha cabeça. And that He may say, well done, my good and faithful servant, to every one of us. E ele possa dizer, servo bom e fiel para todos nós. Tomorrow we're going to talk about what this really means. Amanhã nós vamos falar sobre o significado verdadeiro disso. And then on the other days, I'm also going to talk about clear signs that Jesus said that would happen before He E comes nos back. outros dias eu quero falar de alguns sinais claros que aconteceriam antes da volta de Jesus. Clear signs. Claros sinais. Don't let Him come back for you as a thief of the night. He must come back as our bridegroom. Não deixe ele voltar para você como ladrão à noite, ele tem que voltar como seu noivo. So stay tuned. Então fique ligado conosco. We're going to keep going tomorrow. Nós vamos continuar amanhã. Guys, I want to just tell you again because a lot of people came in the end. I mean, not in the end, but more people than in the Tem mais beginning. pessoas do que no começo, então eu quero repetir 2 things. 2 coisas. I'm almost 100% sure doing an EPS in America. Eu estou quase com uma certeza absoluta que vou fazer uma EPS nos Estados Unidos. I'm not sure if it's English and Portuguese or English only. Depends how many people want to do it. Eu não tenho certeza se vai ser inglês e português ou somente em inglês, depende da quantidade de pessoas que querem fazer. EPS is a school of the prophetic and the supernatural. A EPS é a Escola do Profético e Sobrenatural. If you want to know more about it, Se você quer saber mais sobre isso, go on the website vá no nosso site epsbrasil.com.br. epsbrasil.com.br. Okay, just look at to see what it's all about. Só olha para dar uma olhadinha sobre o que é EPS. And then we're going to do an American version. Nós vamos fazer uma versão nos Estados Unidos. 1 intense week in the spring, 1 intense week in the fall. Uma semana intensa na primavera e uma semana intensa no outono. But something else. Mas uma outra coisa. I'm starting a personal mentoring community. Eu estou começando uma comunidade pessoal restrita. It will be a closed group. Será um grupo restrito, fechado. Keep your ears and keep your eyes open. Então mantenha os seus olhos e ouvidos abertos. On the 20th of September, we are going to release this group. No dia 20 de setembro nós vamos liberar esse grupo. Holy Spirit, Espírito Santo, how we need you. como nós precisamos de Ti. Lead us into all the truth. Nos guie em toda a verdade. Teach us everything that Jesus wanted to Nos teach us. ensine tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar. We thank you. Nós te agradecemos. Guys, you've been faithful. You've stayed so long. Vocês- You're the best. Ficar até o final, vocês são os melhores. Thank you. Obrigado. Tomorrow, I see you at the same time, 10 o'clock. Amanhã nos vemos às 10 da noite. Bye-bye. Tchau, tchau.